Olá, bem-vindo ao curso de licitação, módulo 1, unidade 4. Falaremos como escolher a modalidade de licitação adequada. A escolha da modalidade de licitação, ela deve levar em conta não apenas o valor da contratação, mas também a complexidade do objeto. Então, é sempre relação objeto e seu valor. As contratações com possibilidade de prorrogação, ou seja, os contratos de duração continuada, deve-se adotar a modalidade compatível com o valor correspondente ao prazo máximo possível de vigência do contrato. Então, isso é para evitar parcelamento, fracionamento da modalidade de licitação. Sempre que possível, adotar a modalidade compatível ao valor total daquela contratação. Utilizar preferencialmente a modalidade pregão quando se tratar de bens e serviços comuns. É importante também caracterizar o objeto da compra. Como é que se é feito isso? Sempre deve-se planejar e avaliar a sua necessidade. Realmente é necessário adquirir aquele objeto ou fazer aquela contratação? Deve-se também definir a utilidade do objeto. Qual a sua finalidade? Para que serve? Definir sempre a quantidade a ser adquirida, para que eu tenha um quantitativo certo a ser especificado no edital da licitação. Prever as condições do seu armazenamento, atender ao princípio da padronização sempre que possível, obter as informações técnicas do objeto. Quando a administração não sabe exatamente como descrever o objeto, é importante buscar essas informações junto aos fornecedores. Proceder às pesquisas de mercado para que seja possível adequar a modalidade compatível. Definir os recursos orçamentários, porque sem essa definição dos recursos orçamentários não será possível realizar as licitações. Definir as condições de contratação, que vão ser estabelecidos no contrato. Verificar os pressupostos da licitação. Definir a modalidade e elaborar um instrumento convocatório, ou seja, o seu edital. Existem também meios para fixar padrão mínimo de qualidade. Então, a definição seria descrever de modo abstrato as especificações mínimas necessárias do objeto a ser licitado. A administração tem que buscar essas definições junto aos fornecedores para que a descrição dele seja o mais razoável possível e, sempre que possível, exigir amostras. O edital deverá estabelecer objetivamente os parâmetros de aceitabilidade e reprobabilidade da amostra, o que será aceito e o que não será aceito. Previsão exemplificativa. O Tribunal de Contas da União tem orientado que a apresentação de amostra deve estar prevista no edital, inclusive com a indicação dos critérios objetivos da sua avaliação. Alertamos também que a amostra ela só pode ser exigida do licitante classificado em primeiro lugar, porque é vedada a sua exigência ampla e indiscriminada a todos os licitantes. Portanto, a regra é que se exija sempre a amostra daquele vencedor da licitação. É importante também orientar que a amostra do produto ela não pode ser exigida como condição de habilitação do licitante, porque nesta fase são aferidas, em princípio, as condições do licitante e não do objeto que oferece. A exigência de amostra ela encontra arrimo jurídico na primeira parte do artigo 43, inciso 4 da Lei 8.666, de 93, quando determina que a comissão de licitação deverá, na fase de julgamento da proposta, verificar a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos no edital. Então, nesse aspecto aqui, é que nós encontramos arrimo jurídico para a exigência de amostra, que deve ser prevista no edital de licitação. A apreciação das amostras, se possível, ela deve ser feita em sessão pública, com a presença dos licitantes interessados. Observe-se que não há prescrição legal nesse sentido, sendo razoável a adoção do procedimento proposto com base nos princípios agasalhados pela Lei 8.666, de 93. O Tribunal de Contas do Estado, em sua súmula 19, ele prevê que em procedimento licitatório,
O prazo para apresentação das amostras deve coincidir com a data da entrega das propostas.